para mais uma aula de Direito das Sucessões. Qualquer dúvida, estou à disposição. Acompanhe esse vídeo até o final e faça suas anotações, bem importante. Vamos lá! Vamos lá. Inventário judicial. O inventário judicial ele é classificado em 3 espécies. A primeira, inventário judicial pelo rito tradicional, que nós chamamos de inventário comum. Ele é tratado nos artigos 610 a 658 do CPC. Temos o inventário judicial pelo rito ou procedimento de arrolamento sumário, previsto no artigo 659 do CPC, sendo cabível quando todos os interessados foram maiores e capazes, abrangendo bens de quaisquer valores. Nesse caso aqui tem essa exigência, tá, dos interessados serem maiores e capazes, tá, porque é uma espécie de acordo que será feito. Aqui não tem uma imposição quanto a valores, tá? Então, sendo que todos estejam de acordo e maiores e capazes, sem problema. E temos a terceira espécie, que é o inventário judicial pelo rito ou procedimento de arrolamento comum. Aqui há uma limitação quanto a valores dos bens que serão tratados, tudo bem? Artigo 664 do CPC. Utiliza parâmetro mais fácil para ser aferido, né? E o montante tem que ser no máximo 1.000 salários mínimos, tá? Valores maiores, aí você vai ter que utilizar os 2 inventários que eu acabei de falar acima. Ou inventário judicial pelo rito tradicional, se não houver uma forma mais pacífica de resolver. Ou então, se há um acordo e todos estão, né, de acordo e sendo maiores e capazes, utilizar o inventário judicial pelo rito de arrolamento sumário. Vamos começando agora o inventário judicial pelo rito ou procedimento tradicional, inventário comum. Coloquei para vocês aqui esse esqueminha que está no livro do professor Flávio Tartucci, mas ele também pegou esse esqueminha de um outro livro, tá? Vamos lá, eu coloquei até as referências aqui. Eu vou seguir com vocês exatamente o que está aqui nessa organização aqui, nesse organograma. Requerimento de abertura. Então, para você abrir um inventário, nós temos um prazo que eu vou entrar e conversar com vocês. 2 meses da abertura da sucessão. Após, nós vamos nomear um inventariante. O inventariante será aquele responsável pela administração do patrimônio, enquanto está no processo de inventário. O inventariante ele vai prestar o compromisso, fazer as primeiras declarações, que é a forma de relacionar todos os bens, quem são os herdeiros, fica a cargo do inventariante. Tem prazo para isso, né? 20 dias após prestar compromisso, ele tem que apresentar as primeiras declarações. Citações e intimações de todos os herdeiros, tá? Eu coloquei aqui, tá aqui do lado, né? O cônjuge ou companheiro, herdeiros, legatários, fazenda pública, MP, testamenteiro, se for o caso. Prazo para impugnações das primeiras declarações, digamos que tem algum bem que foi ocultado, então os herdeiros falam, faltou a casa da praia lá de Ubatuba, então é hora de fazer as impugnações. Concordância, essas partes concordaram com as primeiras declarações que foram feitas. Por que são primeiras declarações? Porque é o primeiro ato no processo que será relacionado aos bens, tá? E o inventariante que fica responsável por isso. Vistas as partes, o juiz vai decidir, tá? Últimas declarações, vistas as partes, e aí nós temos impugnação ou concordância. Impugnação, nova decisão e sentença, imposto e partilha. Imposto seria pagamento de imposto mesmo. Concordância, sentença, imposto e partilha. Partilha é a hora de fazer a divisão dos bens, do patrimônio. Então, nós vamos seguir nessa ordem, e eu vou explicando todo passo a passo para vocês, colocando algumas considerações. Tudo bem? Vamos seguir. Artigo 611 do CPC. O processo de inventário e de partilha deve ser instaurado dentro de 2 meses a contar da abertura da sucessão, ultimando-se nos 12 últimos meses subsequentes, podendo o juiz prorrogar esses prazos de ofício a requerimento da parte. Então, regra geral,
deve ser instaurado o processo de inventário dentro de 2 meses do falecimento do de cujos. Então, prestem muita atenção. O juiz, ele pode ampliar esse prazo, mas ele pode até fazer de ofício ou a requerimento da parte. Mas sempre siga a regra geral, tá? Porque entraria como se fosse uma exceção quando o juiz ele abre essa possibilidade. Mas qual que é o efeito disso? Eu não posso ingressar depois com um processo de inventário se passar desses 2 meses? Não é isso. Você pode sim, tá? Só que o requerimento fora do prazo, ele vai ter um reflexo quanto a imposto, tá? Eu coloquei aqui para vocês de forma detalhada, até para ficar mais claro. Olha só. Requerimento fora do prazo não implica em deferimento de abertura de inventário pelo juiz, mesmo porque se trata de procedimento obrigatório, não sujeito a prazo fatal. Então, a lei dá esse prazo, se eu perder esse prazo, eu vou conseguir, só que vai ter um reflexo aí no imposto, vai ser imposta uma multa em cima do imposto, tá? Que eu vou explicar para vocês. O atraso na abertura do processo de inventário, quando for superior a 60 dias, acarretará acréscimo dos encargos fiscais pela incidência de multa de 10% sobre o importe a recolher, além dos juros de mora. Se o atraso for superior a 180 dias, a multa será de 20%. Previsão da Lei Paulista 9.541 de 66, artigo 27. Repisada pela Lei 10.705 do ano de 2000, artigo 21, inciso 1º. Posso instaurar depois, o efeito disso será uma multa, né, além dos juros, de mora, correção, tem uma multa em cima do valor do imposto a ser recolhido, tá? E qual que é o imposto a ser recolhido? O imposto é o imposto de transmissão causa-morte. Ele está previsto no Código Tributário Nacional e a multa, olha que interessante, a multa está prevista numa lei estadual, tá? Então é a Lei 9.591 de 96, artigo 27, que fala o seguinte: nos inventários que forem requeridos dentro do prazo de 60 dias da abertura da sucessão, o imposto será calculado com acréscimo da multa de 10%. Parágrafo único. Se o atraso for superior a 180 dias, a multa será de 20%. Vocês perceberam que o CPC fala em 2 meses e a lei fala em 60 dias, a lei estadual, tá? É que esses 2 meses foi uma inovação do CPC. Ele falava 60 dias na lei de 73, quando foi para o novo CPC falou em 2 meses, tá? Se eu atrasei, eu acabei ingressando com um inventário, ação de inventário, depois dos 2 meses. Terei multa de 10%. Agora, se passar de 180 dias, a multa será de 20%. O ITCMD, ele tem a alíquota de 4% do valor, em cima do valor montante dos bens. E a multa será de, por exemplo, passei dos 180 dias. Ela será de 20%, não do montante dos bens, hein, gente? Vai ser em cima dos 4%, em cima do imposto devido, tá? E a questão que acabou sendo polêmica, que chegou até o Supremo. Essa multa, ela é constitucional porque ela não está prevista no CPC, né? E aí, qual foi o posicionamento do STF quanto a esse assunto? Súmula 542 do STF, acompanha comigo. Não é inconstitucional a multa instituída pelo Estado-membro, como sanção pelo retardamento do início ou da ultimação do inventário. Então, essa multa não é inconstitucional, decisão do Supremo, tá? Então, fiquem espertos quanto a isso. Se tiver uma questão de ordem, questionando exatamente isso, eu acho que na questão de ordem, eles vão falar não exatamente do município, do estado de São Paulo, né? Porque seria só de um estado e a prova é nacional. Ele vai falar sobre a constitucionalidade do Estado-membro aplicar uma multa. Então, fiquem espertos, porque tem até súmula do STF nesse sentido. E não esqueçam, passados 2 meses, não é que eu não posso ingressar com a ação, gente. Não é isso, tá? É a imposição de multa em cima do imposto. Vamos para o próximo assunto, então.
Legitimidade para solicitar a abertura do inventário e a respectiva partilha. Né? Quem tem legitimidade? A legitimidade pode para solicitar a abertura do inventário e a respectiva partilha consta no artigo 615 do novo CPC, a favor de quem estiver na posse e na administração do espólio. Geralmente quem é que está na posse, quem administra? Se a pessoa é casada, comumente é o cônjuge, né? Acaba acontecendo, mas não é uma regra. Por isso que o código lhe deixa claro, quem estiver na posse e administração do espólio. Porque a pessoa pode ser solteira, né? Tem diversas situações aí que podem ocorrer. Prestem atenção no artigo 1991 do Código Civil. Desde a assinatura do compromisso até a homologação da partilha, a administração da herança será exercida pelo inventariante. Quem é o inventariante? O inventariante é o administrador do espólio, conjunto de bens formado com a morte de alguém, que constitui um ente despersonalizado, como visto. Age o inventariante com um mandato legal, após a devida nomeação pelo juiz. Tá? Então, vai ser nomeado. E enquanto o inventariante não é nomeado, nós vamos ter um inventariante provisório, né? É a pessoa que vai ficar provisoriamente até esse inventariante ser nomeado. Então, a gente vai aprender isso aqui também. Falando um pouquinho mais sobre inventariante, tem uma definição aqui da Maria Helena Diniz. A inventariança é um encargo pessoal, pois gera responsabilidade própria daquela que a exerce e da investidura isolada, não podendo ser exercida conjuntamente por duas ou mais pessoas, mesmo que no inventário se tenha mais de um espólio, tá? O inventariante, é uma responsabilidade muito grande, porque ele fica na administração do patrimônio e ele responde, eventualmente, se algum dos bens ali do patrimônio for vendido, acontecer algum problema, ele fica responsável pelo pagamento dos impostos, dos encargos, tá? Porque o patrimônio, ele precisa ter uma manutenção, né? O veículo vai chegar lá, o IPVA, e quem é que vai pagar? Né? No imóvel vai chegar o IPTU, né? Então, precisa de alguém estar administrando nesse período. Então, será a cargo do inventariante. O novo CPC, vem aqui comigo, estabelece a viabilidade jurídica da nomeação como inventariante de herdeiro menor, por seu representante legal, caso dos pais ou tutores. Olha que interessante, né? Se o menor ele quiser atuar como inventariante, ele é possível desde que tenha um representante legal, tá? Isso foi uma inovação trazida pelo novo CPC, porque no anterior não era possível. Agora vamos aprender quem que será, né, esse inventariante. Artigo 617, o juiz nomeará inventariante na seguinte ordem. Então, nós temos uma ordem, que é um pouco polêmico aí, vocês vão entender por quê. Né, inciso 1º, o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste. Inciso 2º, o herdeiro que se achar na posse, na administração do espólio, que não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente, ou esses não puderem ser nomeados. Inciso 3º, qualquer herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse ou na administração do espólio. 4º, o herdeiro menor por seu representante legal. Essa é a inovação trazida, olha, interessante. Inciso 5º, o testamenteiro, se lhe tiver sido confiada a administração do espólio, se toda a herança tiver sido distribuída em legados. Inciso 6º, o cessionário do herdeiro ou do legatário. Inciso 7º, o inventariante judicial, se houver. Inciso 8º, pessoa estranha idônea, quando não houver inventariante judicial. Parágrafo único. O inventariante intimado da nomeação prestará dentro de 5 dias o compromisso de bem e fielmente desempenhar a função. Esse daqui a gente vai falar um pouco mais para frente, tá? Aqui o interessante é vocês saberem quem poderá ser nomeado como inventariante pelo juiz. E nós temos aqui uma observação. A ordem de nomeação é obrigatória ou é de preferência? Né? Então, a sensação que dá quando a gente lê o artigo é que, obrigatoriamente, vai ser pelo cônjuge. Depois, se não tiver o cônjuge, o outro. Mas será que é assim? Né? Então, é um pouco polêmico, né, essa dúvida. E alguns entendem que o juiz deverá analisar, de acordo com as circunstâncias, no caso concreto.
quem tiver melhores condições de exercer o cargo, tá? Inclusive foi um posicionamento já seguido pelo STJ nesse sentido. Mas temos alguns doutrinadores que defendem que é uma ordem de preferência, tá? Então ela tem que ser seguida obrigatoriamente. Então é um ponto ainda que não está pacificado, se a gente tem entendimento do STJ, então o ideal é seguir o entendimento do STJ, mas existe outros doutrinadores defendendo de forma contrária, tá? Nós temos aqui legitimidade concorrente para abertura do inventário, tá? Então, qual que é essa legitimidade concorrente? Aqui, eu não estou falando para vocês quem é que vai ser inventariante, tá? Aqui é a legitimidade para abertura do inventário, ok? Primeiro, está no artigo 616 do CPC. O primeiro seria o cônjuge ou companheiro, tá? O superstite, aquele que restou, né? Aquele vivo. Segundo, o herdeiro. Terceiro, o legatário. Lembra que legatário, só uma recordação, tá? Que o legatário é aquele que recebe somente um patrimônio já definido, tá? Eu não deixei para ele, por exemplo, 30% do meu patrimônio. Eu deixei, por exemplo, o imóvel, eu deixei algo já especificado, tá? Eu deixei para ele aquela joia, eu deixei para ele aquela casa que eu tenho lá em Ilhabela. Então, a pessoa que faleceu, ela deixou no testamento um patrimônio já especificado. Nós chamamos de legado. Deixou um legado, tá? Então, ele que é o legatário. Essa é a diferença de herdeiro para legatário. O herdeiro, ele deixei uma porcentagem do patrimônio. Então, deixei para esse herdeiro 30% do meu patrimônio. Então, eu não especifiquei qual é o bem, tá? Uma diferença só para lembrar de forma bem simples, tá, gente? Inciso 4º, o testamenteiro. Inciso 5º, o cessionário do herdeiro ou legatário. Olha que interessante, o credor do herdeiro, do legatário ou autor da herança, tá? Esse daqui, gente, olha que interessante, ele não é nem herdeiro. A pessoa faleceu e deixou uma dívida. E o credor pode ingressar com ação de inventário. Mas nós temos uma regra aí que eu vou passar para vocês depois mais para frente. O Ministério Público, havendo herdeiros incapazes. Se tiver herdeiros capazes, não. Mas aqui, se tiver menor, ou se tiver, por exemplo, um maior, mas que está em condição incapaz. Inciso 8º, a Fazenda Pública, quando tiver interesse. Inciso 9º, o administrador judicial da falência do herdeiro, do legatário, do autor da herança ou do cônjuge ou companheiro superstite, tá? Então, essa é a legitimidade concorrente para ingressar com a ação de inventário, tá? Quem já está administrando os bens, né, que nem a gente falou um pouco sobre quem era o inventariante, ok. Só que, junto com ele, nós temos esses concorrentes, tá? Tem algumas novidades que eu vou passar para vocês aqui sobre o novo CPC, até para dar continuidade aí com esse assunto da concorrência. Novidades do CPC. Primeiro, a inclusão expressa do companheiro como legitimado, o que já era reconhecida pela doutrina e pela jurisprudência antes do novo CPC. Com a decisão do Supremo Tribunal Federal de maio de 2011, não resta a menor dúvida quanto à equiparação total da união homoafetiva à união estável entre pessoas dos sexos distintos, o que engloba regras relativas ao inventário. Tem um informativo que seria interessante vocês verem, joga aí no Google, dá uma pesquisada, número 625 do STF. Então, houve essa inclusão do companheiro no novo CPC, que antigamente falava só de cônjuge, tá? Temos aqui a segunda novidade, dentre inúmeras, eu separei algumas. A partir da decisão do STF de 2016, que reconheceu amplos efeitos para parentalidade socioafetiva e a viabilidade jurídica da multiparentalidade, pode-se defender da plena inclusão do herdeiro socioafetivo no rol transcrito sem prejuízo ao herdeiro biológico. Também o informativo do STF 840. Tá? Então, assim, foi reconhecido, ter 2 pais, 3 mães. Então, como foi reconhecido, o herdeiro, ele vai ingressar também nesse rol. Não há mais menção à possibilidade de abertura do inventário de ofício pelo juiz, como constava no artigo 989 do CPC de 73.
tá? Havia essa possibilidade do juiz de ofício ele proceder com a abertura do inventário. O fundamento para tal retirada é o fato de que o inventário envolve interesses substancialmente patrimoniais de determinados interessados e não de ordem pública. Ademais, essa impossibilidade atual segue o princípio da inércia da jurisdição. Se nós pararmos para pensar, o inventário ele é algo, é patrimônio pessoal daquela pessoa. Não é uma matéria de ordem pública para o juiz fazer de ofício. E causava estranheza, se você parar para pensar que no CPC de 73 o juiz poderia fazer isso de ofício. Então foi retirada essa possibilidade, tá? Então isso precisa ser motivado o judiciário com a ação de inventário. E, por último, substituição do termo síndico da falência por administrador judicial, na linha das mudanças engendradas pela Lei de Falência, que é de 2005. Seguiremos a jurisprudência: se o herdeiro não realiza a abertura, poderá fazê-lo em qualquer credor, justamente pela legitimidade concorrente prevista nesse dispositivo processual. Eu tinha comentado anteriormente, falando para vocês o quê? Olha, o credor aqui, se o herdeiro não ingressar com uma ação de inventário, o credor pode entrar porque tem legitimidade concorrente. Só que espera, né? Primeiro vai ser observado que naquele período de 2 meses, ele não ingressou com uma ação de inventário, nasce para o credor a possibilidade dele ingressar com essa ação porque ele tem interesse para receber o crédito pendente. Tudo bem? Aguardo vocês no próximo vídeo. Até daqui a pouco. Pessoal, agradeço por ter acompanhado o vídeo até aqui. Fico à disposição e vamos para a próxima aula. Até daqui a pouco. Tchau, tchau!